Meninas, eu vi que vocês já cadastraram algumas, já cadastraram o grupo do portfólio, é isso mesmo? Tá tudo certo? Eu consegui cadastrar o meu e o da Tamires. Tá. Eu ainda não. Eu e da Yasmin. Agora eu não sei se deu certo. Deu certo, pra mim apareceu já. Só tá faltando da Érica. Você quer Eu tentar não fiz, cadastrar? não. Porque eu não sei quem que vai entrar comigo, assim, confirmando, É. né? Se é 2 ou 3 pessoas. Então, cadastra você e a Ana Paula, porque a Ana Carolina nem aparece pra mim mais no sistema. Tá. Aqui tem, quer ver, ó. Cadastrar grupo. Ana Paula Bertassini? Isso. Aí você fica você e ela, porque daí se a Ana Carolina voltar ou acontecer alguma coisa, aí a gente coloca ela também. Mas eu O acho nome que da, não. que nem eu entrando, o quadradinho do meu nome, ele fica cinzinha mesmo? Eu não consigo tirar eu? Isso. Tá, eu só Isso tico da mesmo. pessoa, então. Isso mesmo. Tá, eu vou salvar grupo, pode? Isso, pode. Deu certo, né? Das outras, pra mim, parece que tudo certinho. Joyce, Tamires. E no outro, a Ramila e a Yasmin. É isso, não é? Sim. Pronto. Isso, apareceu aqui pra mim. Certinho já, viu? Tá Tá. tudo certo, já tá tudo cadastrado. Bom, sobre Libras, quais vocês estudaram? Como que foi? Deixa eu aumentar meu som. Cadê? Vocês chegaram a assistir a aula da professora online? Sim, eu Sim. assisti às aulas. O Hum, Eu conteúdo também assisti. é bem interessante. No momento é um dos que eu mais gostei, uhum, porque envolve bastante a questão social, né? isso. E a questão dos surdos. A parte da Libras é bem complicada, assim, porque, nossa, assim como também a gente está vendo na matéria de português, a questão da regionalidade que muda, tem Mesma palavras coisa. que é bem diferente, né? Uhum, Assim, eu conseguia algumas letras decorar, sim, algumas eu uhum, preciso dar uma olhada. Aí eu criei até como eu posso dizer? Material de apoio, sabe? Assim, uhum, eu fiz todo o alfabeto, numeral, uhum. porque tem 3 tipos, né, nos números de Tem. para utilizar. Então, eu tô tentando gravar aqui como que funciona, onde usar o que, É, os números. o que que eu vou falar para vocês? A questão de decorar mesmo, assim, o alfabeto, os números, é usando, não tem jeito. É, até mesmo símbolos, né, assim, como, por exemplo, casa, mãe, pai, é só quando a gente usa muito, porque também é assim que a gente aprende a falar, né? A escrever, é só quando a gente vai fazendo, praticando. Então, o que que eu falo para vocês, principalmente para a prova? Não sei, se vocês acharam, eu posso até mandar depois lá no grupo qualquer coisa. Um alfabetozinho em libras, sabe? Um que tem as mãos, a posição da mão. Eu fiz um material desse jeito, sabe? Eu Isso, mesmo desenhei, eu fiz certinho, assim, só para ver se eu isso. memorizava. Ó, Eu lá achei na nos internet. slides das professoras que deram aula para vocês, né? Ela tem, principalmente o alfabeto. Aí eu posso até recortar ele aqui para ficar mais fácil e mandar para vocês, tá? O alfabeto em libras. Então, é o alfabeto e os numerais. Por que que eu falo isso para vocês? Porque quais são os tipos de questões que eu já vi cair bastante nas provas de libras? Dar uma sequência assim de mãos e perguntar qual é a palavra ou qual é o nome, alguma coisa assim. Isso cai bastante, bastante mesmo. Então, por isso que eu tô falando para vocês. Imprime ou deixa assim no celular, perto assim da onde você vai fazer a prova, o alfabeto e os numerais de 0 a 9, né? Que daí depois vai ajustando. E os números ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro, sabe? Isso também.
deixar eles bem visível assim, porque cai bastante esse tipo de pergunta. Certo? Sim. Aí, o que eu acho melhor então agora eu fazer? Falar para vocês um pouquinho assim, ó, do que das aulas ali, o que eu acho mais importante vocês saberem, tá? Tá bom. Tá bom? Tá. Então, a aula 1, ela apresenta um pouco sobre o que é Libras, né? A aula 1 e a aula 2 já vou falar um pouquinho junto para vocês, tá? Porque elas são basicamente começo, né? Então, o que é importante para vocês e que cai bastante na prova? Perguntando se a Libras pode ser uma primeira língua. Então, ela pode sim ser ensinada como primeira língua e o português como segunda língua para a comunidade surda. Isso também é uma questão bem importante. A comunidade surda, não são todos os surdos que fazem parte dessa comunidade, tá bom? Então, tem muitos pais que têm, principalmente assim, pais que são ouvintes, que eles não aceitam essa questão do filho ser surdo, né? Então, ele não trata como algo comum, e sim como uma deficiência. Então, geralmente, quando é tratado como uma deficiência, aí sim parte para aquela questão da oralidade, né? Então, que além do surdo ele ter que entender, fazer a leitura labial, tem que também falar. E para eles é muito difícil, por conta que eles não estão escutando, então para falar é muito complicado. Então, isso também é uma coisa que costuma cair. Então, pela nossa legislação, a Libras, ela pode ser ensinada como primeira língua? Pode sim. Isso é uma opção dos pais, principalmente, tá bom? Em relação a isso, vocês têm alguma dúvida? Não. Ficou bem claro. É até a questão de ele tem que usar como a primeira língua, mas ele tem que saber escrever, né? Tem que ter o português como a segunda língua e Sim. saber escrever. Sim, isso sim, isso sim. Mas é uma questão principalmente de opção dos pais. Então, depende muito de como o pai vai ver. Se vai ver como uma deficiência ou não. Se o pai entender, for ter uma visão mais médica em relação à criança surda, aí sim ele vai partir para essa questão da língua portuguesa ser a primeira língua e a questão também de tratamento, né? Então vai buscar colocar aparelho, alguma coisa assim. Agora, se os pais já fazem parte da comunidade surda ou têm mais contato, provavelmente não. Aí eles entendem de uma outra forma e aí a Libras acaba sendo a primeira língua, tá? Aqui em São Carlos, a gente tem uma escola de referência que é o Dalila Galli, tá? Lá, então, tem muitos alunos surdos, porque é uma escola que tem uma facilidade para ensinar, tanto surdos quanto cegos, tá? Alguma dúvida? Não? Da primeira e da segunda aula, acho que ficou bem claro. É mais tranquila a primeira e a segunda aula, né? As próximas aulas, principalmente a terceira, ela vai falar mais sobre os sinais no sentido de estrutura, né? Porque não sei se vocês perceberam que a estrutura de Libras é diferente do português. Então não tem os nossos conectivos, né? Que a gente fala da, de, lá é pouquíssimo usado. Então, por exemplo, a gente vai falar assim: a casa é amarela. Em Libras não, você faz casa amarela, só, não tem o que é um verbo de ligação, certo? Inclusive, os surdos têm bastante dificuldade na hora de escrever, né? Eles esquecem de colocar a vinculação nas palavras, Sim. nas frases e tudo mais. Exatamente, por conta disso, porque não tem essa questão do da, do do a, né? Nossos artigos que a gente fala, né? Não tem em Libras, eles não usam em Libras. E a estrutura da frase, às vezes, também é diferente. Então, se é alguma coisa que o surdo quer dar uma ênfase, então, por exemplo, ele quer dar ênfase que a casa é amarela.
ele vai falar amarela, casa amarela. Ele repete 2 vezes a palavra amarela na casa porque ele quer dar ênfase nisso, que a casa é amarela, que isso é o mais importante, entendeu? Então isso também quando ele vai escrever, para ele fica confuso, porque na cabeça dele ele já entendeu essa estrutura de frase. Agora, quando vai escrever no papel, vai fazer essa escrita também tem uma grande dificuldade. Então, aqui eu acho que vocês têm que estudar bem nessa terceira aula a questão de estrutura de frase, que é diferente da nossa, tá? Que somos ouvintes, né? E os artigos, como que é o sinal dos artigos aqui, dos artigos não, os pronomes. Então, eu, tu, enfim, eles, como que é a posição. E uma coisa também que eu vi que cai em outras provas que cai é a questão da posição da mão. Então, que o mesmo sinal, dependendo do local do corpo que ele tá, ele vai significar outra coisa. Então, isso também é uma coisa que costuma perguntar. Por exemplo, assim, o que você tem que levar em consideração quando você está conversando em Libras? E aí você fala a posição da mão, a posição em relação ao corpo, aí o gesto mesmo. Então, isso são coisas que costumam cair. A expressão facial também, né, importante. Uhum. Eu vi que Sim. tem bastante também sobre os mitos da Libra, até assim, alguns questionamentos nas interações, nas atividades, caiu bastante sobre isso. E no livro também tem bastante, citando bastante coisas, né, assim, desmistificando coisas que a gente Sim. pré-define sem ter o conhecimento, né? Exatamente. É muito diferente, né, do que a gente imagina. Principalmente quando eu fiz faculdade, eu tive aula com um professor que ele era surdo. Então era muito diferente, foi muito diferente porque eu nunca tinha tido um contato assim direto. Então, quando eu tive um contato direto, ele fazia leitura labial muito bem. Então ele respondia tudo pra gente em Libras. E a gente teve que aprender, não teve jeito. Então, é por isso que eu falo para vocês, quando vocês estiverem no dia a dia com alguém, com algum aluno que precise, aí sim vocês vão conseguir entender o que é essa questão da Libras e treinar também, porque é muito treino. É que nem a gente falar, é treino, não tem jeito. Outra coisa que eu acho que pode cair bastante, questão de variação. Então, em cada região do país, a gente tem uma variação, sim, também para Libras, assim como no português, que em cada palavra significa uma coisa em cada local do país, a Libras também tem isso. E lembrar também bastante que Libras é brasileira, língua brasileira de sinais. Então, por exemplo, lá em Portugal é outra língua, não é igual aqui no Brasil. Tem algumas semelhanças? Tem. Principalmente porque a Libras aqui deriva do francês, tá? Então, da língua de sinais francesa. Então, tem algumas semelhanças, mas não é igual. Então, isso é uma coisa também importante. É igual o nosso português aqui brasileiro, só a gente fala. Então, a Libras também é mais ou menos esse sentido. Além disso, de ser só brasileira, tem a questão de em cada região ter uma linguagem diferente. Tá bom? Bom, mais importante é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? A prova, a avaliação, vai ser a quantidade de questões é a mesma? Sempre? Isso, a mesma que é da primeira avaliação. É assim, ó, disciplinas que tem em todos os cursos costumam ter 16 questões. E disciplinas que são mais específicas, aí são 12. Então, provavelmente só o semestre que vem vocês vão ter prova com 12 questões. Por enquanto, continua com 16. Ah, tá. Certo? Voltou? Voltou, né?
Bom, é isso, meninas. Alguém tem alguma dúvida? Eu vi que falou bastante sobre leis, assim, sabe? Acho que estou umas 4 Uhum. leis, assim. E aí eu fiquei um pouco preocupada. Não precisa decorar tudo isso, né? Não vai. Tipo, vai Não, mais na questão, assim, de saber usar, né? Em que momento usar, para que serve, né? exatamente. Exatamente. E aí, essa questão da legislação é que nem eu sempre falei para vocês da outra prova. Baixa o livro em algum lugar para consultar, porque a gente que é professora, a gente não fica lembrando de todas as leis na hora da prática, a gente sempre consulta. Então, consulta o livro ou algum lugar na internet para ter certeza na hora de responder a questão. Mas porque a gente não, ninguém decora as leis Eu para fiz um o dia a resuminho de dia. cada uma, porque eu falei assim, eu tenho certeza que depois vai perguntar sobre essas Não, normas. com certeza vai perguntar, vai cair lei para vocês. Alguma legislação vai cair sim. Então tá bom. Sempre cai uma questão de legislação. Eu Sempre cai dei de uma. legislação. Sempre cai também, que nem eu falei para vocês, uma sequência de mãozinhas e perguntando qual é o nome ou qual é a palavra. Cai sobre a posição das mãos. Isso também sempre cai. É, é basicamente isso que cai em relação a Libras. Ah, e cai perguntando um pouquinho, sempre pergunta sobre a história. Como que o surdo era visto antigamente. E aí não pode confundir, porque no Egito o surdo ele era visto como uma Místico, divindade, né? Ser místico. isso, um ser místico. E aí em Roma e na Grécia não. Aí ele já era excluído. Então, isso não pode confundir. E também, depois, com que o surdo vai tendo assim um espaço, e aí, mas ele também vai sendo visto mais como um coitado quando vem para a Idade Média. Daí a Igreja Católica começa a olhar para esse surdo. Então tem também essa mudança de visão ali durante a história, tá? Então sempre Você cai vai alguma coisa falar. também por nós sobre essa trajetória. Falou também sobre alguns a envolvimento do clero, né? Acho que Uhum. 3 padres que foram importantes, talvez possa cair. Então eu fiz um Sim, resuminho, sabe? Assim, tipo, da matéria. Ai, mas eu sim. fico um pouco preocupada. Mas tá Não, bom. não. Mas não é uma prova assim que é extremamente difícil. Costuma ser uma prova mais tranquila, porque é para todos os cursos. Libras geralmente tem todos os cursos. Então Uhum. costuma ser uma prova mais tranquila. Ah, então tá bom. Tem bastante ponto importante que não dá para esquecer. É Tem algumas. verdade. O que eu falei aqui para vocês são as coisas mais importantes, que assim são mais chama atenção e que não pode esquecer disso. Agora, que nem eu falei para vocês, questão do que está exatamente escrito na legislação. Quando for responder a questão, consulta antes. Não responde assim no achismo, porque daí a gente acaba errando. Então dá uma consultada, vê certinho o que fala a legislação e aí sim responde a questão. Então tá bom. Tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? Não, Libras eu tô mais tranquila em Libras ainda do que na outra matéria. Acho que eu me identifiquei mais com Libras. Tem coisas que a gente gosta mais de estudar, então fica um pouquinho mais fácil, né? Sim. Bom, então, qualquer coisa, se vocês precisarem, manda mensagem que a gente vai conversando. Às vezes vocês vão estudar agora e vão ver que tem alguma dificuldade. Aí vocês falam pra mim que a gente vai tirando a dúvida no grupo, tá bom? Eu gravei aqui a aula, que eu acho que é a Yasmin que tá entrando agora, né, Yasmin? Deixa eu até baixar a lista de novo. E aí, Yasmin, eu coloco no YouTube e mando o link pra vocês, pra você assistir a aula aqui certinho, tá bom? Tá combinado, professora. Combinado? Aí qualquer coisa pode ir tirando dúvida, a gente vai conversando lá no grupo. Eu vou mandar para vocês lá no grupo um nome de um aplicativo que baixa no celular que a gente usa bastante. Eu tive já um aluno surdo e eu sempre usava para me comunicar, né, com ele. Então eu vou mandar para vocês. É bom ter esse nome desse aplicativo, ele ajuda bastante, bastante mesmo. Camila, a Ana Paula, ela tá no grupo já ou ainda não?
No seu, ela tá no seu grupo? Já tá adicionada no grupo do WhatsApp? Não lembro, não consegui lembrar. Acho que não, Érica. Você dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha e te fala. Eu tenho Ana Paula, mas não sei se é a mesma Ana Paula. Ana Paula, né? Na Eu vou dúvida. dar uma olhada e aí eu te falo. Com certeza absoluta. Tá? Obrigada. Imagina. Queria ver quem que é para fazer amizade. Uhum. Pra conversar, né? Não vai ter jeito. Bom, meninas, deixa eu parar a gravação aqui.